Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD. Estamos no segundo trimestre de 2025, a lição de adultos e o Verbo se fez carne. Lição comentada pelo pastor Elienay Cabral, homem muito bem instruído e preparado para nos auxiliar nesta caminhada. Essa lição 5, 4 de maio de 2025, nós vamos tratar sobre a verdade que liberta. E eu já quero te adiantar que a CPAD é uma livraria do povo de Deus, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Essa livraria você encontra em todo o território nacional e aqui em São Paulo ela agora está na rua João Tobias 360, no Belenzinho, bem pertinho da estação Belém do metrô e bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, no Ministério do Belenzinho. Então ali no Belém também tem a livraria da associação, no térreo, onde você pode comprar materiais evangélicos. E a Provix, que é a livraria online, onde também você adquire, com um toque aí no seu celular, no seu notebook, você faz a sua compra e recebe aí no aconchego da sua casa. Deixa aqui já o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Coloque essa videoaula aí nos seus grupos de transmissões, no seu Facebook, alcance aí todos os seus contatos e incentive-os a se inscreverem também no canal. Deixa aqui embaixo seus comentários, observações, isso é muito importante para nós, para que haja crescimento do nosso canal. Quero agradecer, irmão Reginaldo, por esse espaço aqui cedido para o estúdio. Deus abençoe, irmão Reginaldo, sua esposa Francileide, também sua filha Estherzinha. Agradecer também ao irmão Jefferson Queiroz, nosso ex-aluno ali da FAESP Parelheiros, tem sido um parceiro nosso aqui em contribuição. Também Deus abençoe o irmão Josué, marido da Marilena, que tem nos ajudado aqui na montagem do estúdio, do carpete, do tablado, do cenário. Deus abençoe o irmão Josué. Também agradeço a Deus pela vida da minha esposa Raquel, dos meus filhos Bianca e Gabriel, que são a família, é o nosso alicerce. Deus abençoe minha casa, minha família, a sua casa e a sua família também. Obrigado pela sua audiência, pelas suas orações e por estar aqui conosco todos os domingos, toda semana, aprendendo a palavra de Deus. Se você quiser ser também o nosso parceiro aqui, assim como o Jefferson Queiroz e outros, aqui embaixo tem um número do celular, o DDD é 11, e você pode contribuir com esse canal, mandando a sua oferta, mandando o seu voto, mandando um Pix, tá bom? É 011 98915 6905. Você sabe que todo esse trabalho que se faz tem custos, de materiais, de equipamentos, e isso não é barato, mas é a obra de Deus e nós vamos fazer. Com ou sem ajuda humana, nós vamos fazer, tá bom? Então, nos ajude, isso é muito importante. Vamos lá? A verdade que liberta, lição número 5, 4 de maio de 2025, a lição de adultos. Texto áureo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Verdade prática: o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. A lição número 1 e número 2, ela é muito importante sobre esse pensamento aqui. Se você perdeu, é bom você entrar na playlist e assistir para você entender a argumentação dessa lição número 5. Leitura bíblica em classe, João capítulo 7, do versículo 16 ao 18, versículos 37 e 38, e João 8, do 31 ao 36. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus,
ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, explicar a verdade em Jesus, desde sua saída da Galileia para Jerusalém. Segundo, descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus. E terceiro objetivo, pensar em Jesus como a verdade que liberta o pecador. Então, a palavra-chave desta lição é liberdade. O Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Nesse estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém. Vamos explorar também a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade e vamos ver também o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus, já vimos lá na lição 1 e 2, está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Quando a pessoa é regenerada, Jesus passa a viver dentro dela. E ali jorra uma fonte de água viva e essa pessoa vive livre, né? Através de Jesus. Então, primeiro, Jesus, a verdade em Jerusalém, da Galileia para Jerusalém. O capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. Então, os judeus já estavam aguardando Jesus para prendê-lo e matá-lo. Apesar do conselho dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, seus irmãos carnais, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência dos seus irmãos que ele iria à cidade santa. Mas ele estava aguardando o quê? A orientação do Pai. Ou seja, a hora que o Pai determinasse, ele iria subir a Jerusalém. Assim, em obediência ao Pai, em todas as situações, ele era obediente 100% ao Pai. Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Então, ele só foi para Jerusalém quando o Pai, através do Espírito Santo, autorizou. Tá? Aí ele subiu discretamente. Tá? Apesar de ser famoso, mas ele foi discretamente. Ao afirmar que o seu tempo, entre aspas, o tempo dele, de Jesus, ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e então seria crucificado. Esse era o tempo que Jesus estava querendo dizer. Ele seria crucificado, seria morto e seria sepultado
para cumprir a justiça divina, para cumprir o projeto de Deus. Então, ele diz: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Mateus 20, verso 18, João 8 e 20. Então, é esse tempo que ele faz referência. Mas aí, depois que os irmãos foram, ele esperou certamente em oração, e Deus deu a autorização para ele subir a Jerusalém. Número 2, a verdade na festa dos tabernáculos. Nos versículos 10 ao 13, Jesus evitou o assédio do povo, até que, durante a festa, subiu ao templo e começou a ensinar. João 7,14. Até então, estava ali com os discípulos, discretamente, mas aí no tempo certo, ele subiu ao templo e ali começou a ensinar a multidão. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. Cada um pensava uma coisa diferente sobre Jesus. Por isso, ele afirmou: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, do Pai. Os judeus, eles só criam em Deus Pai. Então, ele fala: a minha doutrina é dele. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas que não era o Messias. Naquela época de Jesus, havia muitos profetas, havia muitos Messias, que também faziam milagres, faziam sinais. Então o povo já estava meio saturado daquele monte de gente que vinha falando que era o Messias. E não era. Depois ficava comprovado que não era. Jesus não. Tá? Eles consideravam Jesus um grande profeta, mas não criam ainda que ele era o Messias. No entanto, quem se encontrava ali diante deles era o Verbo encarnado de Deus, era o verdadeiro Messias. Tá? Ele era realmente o Filho de Deus e tudo o que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Apenas o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade. João 14, verso 6. Somente o Filho de Deus poderia falar isso e as pessoas serem impactadas. Vivendo na verdade. Os versículos de 16 a 19 referem-se à doutrina que Jesus transmitia. Tá? E aí ele diz: essa doutrina que ele transmitia provinha do Pai, de Deus Pai. E para cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. Então, quem recusava a Cristo não recebia a verdade do Pai, não recebia a doutrina do Pai. O Senhor Jesus é a verdade. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Ou seja, é a única verdade. A mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente lá na festa dos tabernáculos e que, através do Espírito Santo, se faz presente entre nós até hoje. Tá? Então, ele é a verdade que está em nós e está também no nosso meio. Afinal, ele é onipresente. Tá? Ele está em toda parte. Por isso, ele nos convoca, eu e você, não só a conhecer, mas também a viver essa verdade. Essa verdade, ela não é teoria. Essa verdade, ela é real. Essa verdade, ela é vida. É isso que ele está dizendo aqui. Número 2, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. A verdade no episódio da mulher adúltera, no capítulo 8 do Evangelho de João. A verdade, que era Jesus, você agora já sabe, representada pelo Senhor Jesus, é posta à prova pelos líderes judeus. Tá? Enquanto ele ensinava uma multidão ansiosa
por mais milagres no pátio do templo, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente. Naquela época era levado publicamente, era julgada e era apedrejada. Era assim que funcionava na época de Jesus. Era apedrejado o homem e a mulher pegos em adultério. Então, de acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada. Eles pegaram só a mulher. O homem, acho que escapou, né? Pegaram só a mulher. Aí ela era meio cansada, não conseguiu correr. E por isso questionaram Jesus sobre o caso, acusando-o de contrariar a lei. Então, eles queriam pegar Jesus contra a lei, para poder acusá-lo. O nosso Senhor respondeu, olha a sabedoria do nosso Jesus. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. João 8:7. E aí as pessoas fizeram uma autoanálise e chegaram à conclusão. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Jesus é a palavra que revela quem nós somos verdadeiramente, qual é o nosso caráter. Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. É só quando nos encontramos com a verdade, que é Cristo Jesus, que nós, enfim, somos libertos de todo e qualquer pecado. Número 2, Jesus, a verdade revelada. O episódio, então, da mulher pega em ato de adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Eles não aceitavam isso de jeito nenhum. Isso nos permite, então, concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Nada. Não é porque eu aceito ou não aceito que isso vai obstruir a verdade. Não é por acaso que ele próprio declarou. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É só através de Jesus. Tá? Esta verdade, então, não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. Né? Jesus era a verdade. Então, deixa eu colocar isso aqui, só um minutinho. Ele era a verdade encarnada. Tá? Ele era a única verdade, não era uma verdade genérica. Tá? Ele diz, também não se trata de um caminho qualquer, mas sim do único caminho para alcançar Deus. O nosso Senhor é a verdade única de que todos precisamos. Todos nós precisamos de Jesus na nossa vida. Não temos como escapar. A verdade que o mundo precisa conhecer. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia através de um conjunto ético que guia as suas vidas. Outras pessoas examinam essa verdade na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Há ainda quem busque a verdade no esoterismo. A realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus. Jesus, ele era Deus, plena em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com os seus habitantes. Tá? Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva
com a pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Então veja que a verdade que o mundo precisa conhecer. Nós precisamos conhecer a verdade, que é Jesus, o Nazareno. E aí ele fala, Jesus, a verdade que liberta o pecador. Olhando aqui porque não estou vendo direito a imagem. Só Deus para ter misericórdia, né? Espero que esteja tudo bem. A verdade que liberta. A passagem de João 1, do versículo 31 ao 38, está intimamente relacionado com o relato da mulher adúltera. Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus. Então, dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade e, por meio da verdade, será liberto da servidão do pecado. É só conhecendo a verdade e vivendo pela verdade que ele alcançará a libertação. Portanto, o encontro com a verdade, que é Cristo, rompe todas as correntes do pecado. O Senhor Jesus Cristo é aquele, então, que proporciona verdadeira libertação à vida do pecador. É só Jesus que traz esta libertação, que traz liberdade ao pecador. E o que é a verdade? No Evangelho de João, fica evidente que a verdade, verdade entre aspas, referida, não se relaciona com a verdade filosófica, ou seja, com os conceitos debatidos nas obras de filosofia. A verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus. Essa verdade proporciona, já falamos, libertação, essa verdade proporciona restauração e esta verdade proporciona uma nova vida para aqueles que se aproximam dele, de Jesus. Então, em Jesus, alcançamos a verdadeira liberdade. Fora de Jesus, não há liberdade verdadeira. E para terminar, verdadeiramente livres, que é o terceiro subtópico. As Escrituras Sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano, que está distante de Deus. Ele diz, Romanos 5,12, pelo que, como por um pecado entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, desta forma, a Bíblia mostra que toda a humanidade está presa, está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo. Está debaixo do inimigo. Assim, aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito, Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Satanás não consegue exercer influência sobre eles, sobre aqueles que estão debaixo do poder de Deus. O poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela-se gloriosamente em nosso caráter. Segundo aos Coríntios 5,17, né? Em Cristo nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É o que diz o texto, não é assim? Vamos ver também Efésios, só para fecharmos aqui, vou ler na linguagem de hoje, capítulo 2, do 1 ao 7. Efésios diz assim, antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla
os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Porque por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com ele, para reinarmos com ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa que Paulo nos escreve. Eu li na linguagem de hoje, que também uma Bíblia, essa nova tradução na linguagem de hoje, é uma Bíblia maravilhosa. É bom você ter uma que facilita bastante a leitura e a compreensão do texto bíblico. Então, resumindo, a verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivemos neste mundo. Então, veja como é importante essa verdade que liberta, esse conhecimento de Cristo e do que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Então, a lição número 5, 4 de maio de 2025, a verdade que liberta, né? Texto muito maravilhoso, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, deixa aqui algum comentário, um abraço apertado para você e toda a sua família, a paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.